engravidei com 17, ela nasceu, eu tinha 13 dias depois de eu fazer 18 anos. Novíssima. Novíssima. Quando ela faleceu, eu tinha 23. Na outra semana eu fiz 24. Meu Deus. Então, assim, uma menina. Sim. Fui mãe menina e perdi uma filha menina ainda. Então, isso aconteceu em março. Então, depois de 2 anos, aconteceu o julgamento. E logo depois o julgamento terminou em abril, né? Foi final de março, começo de abril. E em junho, final de junho, eu fui morar fora, fui morar nos Estados Unidos, na Califórnia. E fiquei 6 meses morando fora. Então, esse período, eu fui realmente para me reconectar. Foi com seus pais? Foi família? Não, Ou fui foi sozinha. Sozinha? Logo depois do julgamento. E era seguro isso? Olha, foi depois de muito tratamento psicológico, então eu realmente fui me redescobrir, me reconectar e buscar aquela Carol, que não era tão somente a mãe da Isabela, mas saber o que me entender, me reencontrar. Os primeiros 3 meses foram muito difíceis mesmo, porque eu não falava a língua, eu não conhecia ninguém. Então eu ia para estudar, então aquilo que para mim era no começo. E eu sou bem desenrolada, eu converso com todo mundo. Só que assim, eu tinha vários fatores ali. Ter ido embora depois do julgamento, não ter minha família, claro. Não dominar a língua, enfim. E longe, não é que longe, uma exato. horinha tá lá, entendeu? E longe. Mas eu acho que tudo foi muito bem conectado, assim, porque essa distância fez muito bem para mim, para o meu crescimento, para que eu realmente pudesse olhar para dentro. E aí as coisas foram acontecendo, foram fluindo. O único fator, assim, que eu realmente descontei morando fora foi na comida, porque durante 6 meses eu engordei 10 quilos. Bom, e lá nos Estados Unidos é fácil Já isso é também. fácil isso, mas foram questões, eu vi ali hoje, né? Olhando lá para trás, que realmente foram fatores psicológicos que eu descontava na comida. Mas foi muito bom para mim, conheci pessoas incríveis, fiz essa conexão com muitos amigos lá, óbvio que a comunidade brasileira, ela... Eu ia te falar, é um anonimato, porém não também, né? Mas assim, as pessoas que estavam lá, elas não estavam me olhando porque eu era a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni. Elas estavam me olhando porque eu era Carol, porque eu era uma pessoa que fui estudar com elas, que eu estava lá fazendo a mesma coisa que elas, né? Sim. Então, foi muito bom, porque aí a gente podia falar de outras coisas, que essas lembranças, os ambientes diferentes. Sim. Então, tudo foi... Culminando a favor. Então, foi uma experiência incrível. Eu brinco que eu fui para lá sem falar a língua, né? Que eu não passava fome, mas eu não comia o que eu queria. Entendi. Quando eu voltei lá, eu não passava fome e já conseguia comer o que eu queria. E você ficou 6 meses, falou? 6 meses na Califórnia. Você, apesar de você me falar, não tem o anonimato total, mas ao mesmo tempo tem essa questão de você sair, mudar o ambiente, novos ares e você aprender coisas novas. Quando você volta, depois de 6 meses, você já vem com um plano ou é porque deu tempo lá e você falou, não, preciso voltar? Ou por que não ficar lá? O que te fez? Você foi realmente planejada, só vou ficar 6 meses ou para descobrir? Não, foi assim. Eu trabalhava ainda no banco, né? E eu saí de licença. De uma licença não remunerada, que era por esse período de 6 meses. Eles até me falaram que se eu precisasse estender isso por mais 6 meses, eu não teria problema, mas eu tinha o meu trabalho. E na época, antes de eu viajar, eu também tinha conhecido o Vinícius, meu marido. A gente ficou se falando durante todo esse período que eu estive lá. No final da minha viagem, ele foi para lá. Legal. E nós voltamos juntos. Então, eu tinha uma pessoa e eu tinha o meu trabalho. Perfeito. Então, foi por isso que eu voltei. E foi muito legal que eu sonhava em trabalhar numa área do banco. E antes de ir, eu tinha tentado uma vaga nessa área e não consegui, porque não tinha vaga. Quando eu voltei, o RH me ligou. Eu lembro que eu voltei dia 22. O RH me ligou dia 23 de dezembro, perguntando em qual área do banco eu queria trabalhar. E eu falei que eu gostaria de ir para essa área. O mesmo que você já estava. O mesmo que eu queria antes de ter ido. Tá. E aí, por muita coincidência, uma pessoa tinha saído da área para ir trabalhar em Nova York. E aí eu consegui a vaga nessa área. E hoje você continua atuando?
Não, eu saí do banco. Saiu já. Saí em março. Então março você saiu. Março desse e ano aí eu saí encarou do essa banco. empreitada. Encarei essa empreitada. E aí, nesse meio tempo da saída, porque eu ia cuidar da minha imagem, das minhas redes sociais e tudo mais. E aí, no meio desse caminho, que veio a oportunidade de me filiar e me candidatar. Mas sim, então ficou um belo tempo no banco na volta ainda. Você ficou. Eu tenho 16 anos de banco. Tinha, né? Quando eu saí. Porque sim, voltou. Porque eu entrei em dezembro de 2007. Tá. E a Isabela faleceu em março de 2008. E eu saí agora em março de 2024.